Pescador de tocos no rio de correnteza dura, entre esqueleto de peixe, sombrinha de sapo, preferia o que se expressava pelo avesso. Assobio do sono, azoada do pernilongo no ouvido, baque da chuva, a queda seca do sol no chão, solo do vento na quina do prédio ao som do carro. Duende azul na coxa da moça, ao titã verde da TV. Ousadia da noite ao cobrar do buraco negro, estrela da manhã embrulhada em sua rede. Tempo bebido na fonte, não na boca do esgoto, passado com força para instaurar o depois, não o agora que ao ser pronunciado perde voz. Achou o compasso mágico do poeta engenheiro, feriu o olho do escuro que impedia rio deslizar,
na pauta de luz do universo musical de suas águas. Poema da seção da carne do livro Espólio, de Rubervando Nascimento, poeta piauiense, grande Rubervando Nascimento. Boa noite a todos, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Mais uma sessão, mais um episódio do Poesia na Boca da Noite. Hoje com mais dois poetas queridos, ilustres, que é o Clerbeton. Deixa eu falar o nome do camarada, porque o nome do camarada não é brincadeira, é Clerbet Luiz, Clerbet Luiz, de Barreiras, aqui na Bahia, e a Val Melo, do Piauí, poeta querida. Como vocês sabem aqui, são 3 sessões. Eu vou chamar a Val, fico um tempo com ela aqui, depois chamo o Clerbet, fico um tempo, e depois a Val volta e ficamos os 3 juntos, né? O projeto Poesia na Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. É isso aí, projeto Poesia na Boca da Noite. Eu comecei com uma música lindíssima do genial Tiago Amude, que é um cantor e compositor lá do Rio de Janeiro. Essa música chama-se Campanário. Ele me deu de presente há uns 4 anos para que eu colocasse letra, e até hoje a música continua instrumental devido à minha incompetência em não conseguir colocar a letra, não é? E em seguida eu li um poema de Rubervando Nascimento, poeta piauiense, desse livro aqui, Espólio. É isso aí. E aí já vamos chamar a Val, né? Mas antes de chamar a Val Melo, poeta piauiense, que mora no Rio de Janeiro já há algum tempo, eu vou fazer a leitura de um poema da sua autoria. Um poema chamado Penúria, que traz um epígrafe do José Saramago, grande poeta, grande escritor português, Prêmio Nobel da Literatura, o único da língua portuguesa, né? Por enquanto. E a epígrafe do Saramago diz o seguinte: é dessa massa que somos feitos, metade de indiferença, metade de ruindade. José Saramago, do livro Ensaio sobre a Cegueira. E agora vem o poema Penúria, da Val Melo, que diz assim: o ruminante das perdas faz suas voltas no tempo, sacode pelos e peles sob um pó avermelhado, natureza pura de sonhos partidos e desmamados. Nas lacunas estomacais sobrevive todo o erário dos buchos abastecidos com a esperança alheia. Toda fome vez sentida é moeda de barganha para quem desconhece o vazio de uma boca esfomeada e de um corpo que apanha. Poema magistral da Val Melo, que eu vou chamar agora aqui para bater um papo com a gente. Aí. Olá, Val. Olá, querido. Tudo em Tá me ouvindo paz? bem? Não tô te Não está vendo. me vendo? O Hum. que é que a gente vai fazer? Rapaz, quando Não, acontece isso você é uma complicação, porque você tá me vendo direitinho, vê com as pessoas, tá tudo bem. Eu não tô vendo você, eu eu só estou te tô me enxergando. vendo, eu estou te vendo sim, mas a gente vai fazer mais uma tentativa, ver se você saindo e eu te chamando aqui, ver se dá certo. Por favor, dá Tá uma bom, saidinha aí, viu? tá bom.
Quando acontece isso. Gente, eu quero que vocês sinalizem quando a Val aparecer, se vocês estão vendo ela, porque eu estava vendo perfeitamente. Deixa eu convidá-la aqui, ver se vai dar certo. Torcendo para que dê certo. Ou seria o caso de ela me convidar? Como é que seria? De ela se disponibilizar, como o Clerbert Luiz fez. Vamos ver aqui. Pronto, convidei. Oba! Você apareceu, desapareceu? Não me vê, né? Não, Mas eu estou te continuo não vendo. te vendo. Eu, Eu por mim, pergunto, tudo bem. eu pergunto às pessoas: vocês Agora, estão vendo a Val e estão me vendo? Por gentileza, vocês respondem aí. você vê aí com o pessoal, porque eu só estou me visualizando. Mas se tiver bem aí para quem estiver assistindo, por mim não tem problema. É porque o registro fica, né? A live terminando, a gente salva, vai ficar Sim, no claro. seu Instagram, no meu Instagram e eu ainda coloco no YouTube. Então é necessário que as pessoas. Aqui, a editora Zamba diz o seguinte: veja os dois. Se vê os A dois. Sandra, a Sandra Vale também disse que está vendo os dois. A Perfeito, Camille, poeta do Goiás, também está vendo. O Jorge Ventura, seu companheiro, grande poeta do Rio de Janeiro, também disse que está vendo a gente. Todo mundo está perfeito. vendo a gente. Não, Podemos... então por mim tudo bem. Então, antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero fazer a leitura da sua biografia, tá certo? Uma mini biografia que você mandou. Tá Val bom. Melo, poeta piauiense da cidade de Capitão de Campos, performer, ilustradora, administradora de empresas, especialista em gestão de qualidade e em moda arte. Autora de 3 livros, sendo eles A Violeta 19, Uma Transmutação Pandêmica, coautoria com o poeta e jornalista Jorge Ventura, poeta carioca, Vermelhos Inversos, vencedor do prêmio Manuel Bandeira de Poesia pela União Brasileira de Escritores, UB, Rio de Janeiro, e A Síntese do Grito, seu mais recente livro. Ela é quadrinista da série Estranhos. É assim que pronuncia? É assim mesmo. É Estranhos. estranhamente estranho. É, estranhamente estranho, começa com H, termina com Z. Legal. Exatamente. A Val Melo faz parte do grupo Poesia Simplesmente, compõe a diretoria da APERJ, Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Procede? Perfeito. Pronto. Então vamos dar continuidade aqui. Primeira coisa que eu sempre pergunto às pessoas, eu sendo poeta, né, e sendo contaminado, sendo um fatalizado, como diz Luiz Pinheiro Filho, grande poeta baiano, que ele disse que nós poetas não temos escolha não, nós somos os fatalizados. Cada um É verdade. carrega, não tem para onde correr. Aí eu lhe pergunto, Val, quando foi que essa coisa, esse fenômeno, esse mistério, essa coisa que a gente não sabe, entrou na sua vida, essa coisa chamada poesia? Vixe, ficou até difícil dizer, porque eu nasci num meio assim fui criada por um homem tão, uma vida tão, um homem tão poeta, né? Porque meu avô era repentista e ele adorava um repente, tudo na minha vida era poesia, mas assim, se eu fosse datar, eu diria que foi aos 11 anos de idade, numa sala de aula, por conta de poemas que uma professora lia antes de começar a aula. Então, eu tive várias coisas que permearam a minha vida em relação à poesia. Mas se eu pudesse datar, selar uma data, eu diria que foi aos 11 anos de idade, numa sala de aula. Que legal. E a partir daí você tornou-se uma leitora ou já uma criadora, ou as coisas foram surgindo simultaneamente? Como é que foi isso? Foram os dois, porque assim, é aquela coisa, né? A gente sempre diz, eu escrevi desde sempre e tal, mas então, eu sempre tive essa coisa de querer escrever, né? De querer escrever poemas. Então eu comecei porque eu achava tão bonito aquilo. Minha mãe lia muito cordel para mim, eu queria fazer aquilo, mas assim,
Eu com o cordel sou uma tristeza, mas tudo bem. Porém, eu queria fazer aquilo. E aí eu ensaiava, eu posso dizer que eu comecei a ensaiar meus primeiros versos ali na adolescência mesmo. Maravilha. Você falando em cordel, né, que vem dessa tradição da oralidade, que é muito comum para a gente, para você, para mim. Eu sou alagoano, né, do Sim, interior de Alagoas, e você, piauiense, do interior do Piauí. Então, a gente é criado mesmo com essa força da oralidade, do cordel, dos repentistas. E aqui está conosco Aderaldo Luciano, que é um grande cordelista e um dos maiores estudiosos do cordel. que É, maravilha. então, é uma maravilha, né? Que a gente tem essa força da oralidade. Mas você. Como diz meu amigo Cinéa Santos, ele diz que a gente já aprende falando, já nasce falando em 7 sílabas tônicas. Exato, que é a redondilha maior, né? E até quem não é nordestino fala em redondilha maior. Olha lá, Exatamente. O José, redondilha menor no caso, o José de Drummond, é todo em redondilha menor, né? Pois bem, então, já de cara aqui, que aqui é um espaço para a gente ouvir um verso, né? Da boca do criador, da criadora. Diga um poema seu para a gente, por gentileza. Tá, vou pegar aqui no. Ah, acho que peguei uma aqui no aleatório. Arquétipos. Para não perder o ponto e nem o compasso da dança, me tranço por entre linhas que o destino costurou. A música vem como cura, fechando assim os buracos e restaurando o pano da vida. E até a lembrança ferida tece fios de emoção. Na tela de um morim ou na maciez do cetim, exposta, nua e calma, bordando realidades, pintando com poesias retalhos soltos da alma. Que bonito, que bonito. Essa é a Val Melo, poeta piauiense, poeta cosmopolita, hoje radicada na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso O Aderaldo aí, Luciano diz do que você falou aí, que a gente já começa falando em verso de 7 sílabas, que ele diz que é a métrica do a coração, métrica está dizendo aqui. do coração. É. E a Perfeito. gente e a gente está com a presença da Jovina de Souza, poeta baiana, poeta do povo preto, uma grande poeta, uma mestra querida, uma rainha, minha amiga muito querida. Jovina, eu estou precisando muito daquela ajuda para a gente encontrar umas poetas aí e uns poetas do povo preto pelos interiores da Bahia. Que o Poesia na Boca da Noite, essa edição está muito branca. Estou precisando da sua ajuda, Jovina. Deixa eu mencionar o nome de algumas pessoas que estão aqui. O Moab Ribeiro, lá de Palmeira dos Índios, meu conterrâneo, lá de Alagoas, terra onde Graciliano Ramos foi prefeito. O Manuel Messias Viana, o Nando Luz, o Jorge Ventura, que nós já falamos, grande poeta do Rio de Janeiro, a Camille Barros, poeta do Goiás, a Sandra Valéria, a editora Zamba, Sandra Sena, Valdinei, Cláudia Mello, o Nonato, a professora Thaís, quem mais, meu Deus? Um monte de gente acompanhando a gente aqui. Então sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. São muito bem-vindos mesmo, todos. Pois bem, aqui o Nando está dizendo: viva e salve a poesia de Val Melo. Val, esse poema que você recitou aí é de qual livro? Esse poema é do livro Vermelhos em Versos, que foi o meu segundo livro. Na verdade, seria o primeiro, mas aí surgiu a Violeta 19, porque foi naquele período ali pandêmico, né? E aí surgiu a Violeta 19, do qual eu publiquei junto com Jorge Ventura. E esse poema, Arquétipos, porque eu tenho uma relação muito grande com a dança, então uma das coisas na minha vida que é a poesia na minha vida sempre foi a dança, porque a arte para mim entrou pela dança. E como eu sou filha de uma costureira, eu faço essa relação, né, da dança e da costura, da pintura, da tela. É como se é os arquétipos da minha vida. Neta de repentista, cordelista, filha de costureira e dançarina. É? Foi, E aí veio né? a escrita e somou tudo isso aí, né?
É que o bichinho da arte, como você falou, quando o bichinho da arte pica, não tem jeito. E aí você se envereda por tantos caminhos. E eu tenho esse quê de navegar em oceanos de 40 correntezas sem nenhuma embarcação, como diz a música de Oswaldo Montenegro. Essa sou Olha, eu. antes que eu esqueça, você falou que gosta de dança, né? Que é dançarina e tudo mais. Aqui participou uma poeta do estado do Goiás, que está assistindo a gente aqui agora, que é a Camille Barros, que ela também é uma mulher da dança, e ela é uma poeta tão potente como você. Olha aí um momento de criar uma sintonia fraterna e poética, né? Com Que essa moça bacana. Camille, que vive lá em Goiás. Esse A, a, projeto dan- tem essa a ideia dança, de aproximar, a né? dança é um poema com corpo. A dança, ela te leva para outro mundo, Que né? beleza. É uma maneira de entrar na poesia em silêncio e soltar tudo que tem dentro de você. Pois bem. Então, apresenta pra gente aí mais um poema seu, por gentileza. Então, já que eu falei de dança, vou falar um outro aqui. O dançarino é um poeta, talvez o maior de todos. Usa o corpo como caneta para escrever frases da alma. Na ponta dos pés, asas invisíveis alçando voos por tantos mundos. Passos marcados e rodopios faz sua imagem um desafio, chegando ao céu sem sair do chão. Seu corpo transpira tons, acordes, notas e mil refrãos. Declama versos metrificados com sapatilhas ou pés descalços. Canta com o corpo riscando o chão, fazendo rimas movimentadas. Faz sua carne um verbo à parte, e no espírito habita a poesia. O dançarino é um poeta, se faz poemas com melodias. Valmelo! E este poema é de que livro? É desse mesmo Do meu... livro também, do Vermelhos em Verso. Certo. E qual é o seu livro mais recente? O livro mais recente é esse de aforismos, que é esse aqui, é a síntese do grito. Inclusive, os meus 3 livros foram publicados pela Aventura Editora. Esse aqui é um livro são aforismos, poemas visuais, alguns pensamentos, porque isso aqui, na verdade, foi um desafio. Eu tive uma certa vez um professor que falou que não adiantava escrever poesia e levar à escola, porque aluno não lê poema. As pessoas não leem poesia. Aí ele falou assim, as pessoas só leem versos curtos, frases de Instagram. Eu falei, então vamos tirar reflexões profundas das frases de Instagram, porque a partir delas é possível a gente escrever um conto, um romance, um poema. Então vamos fazer. É isso que precisa para poder dar o start? Então vamos fazer. E aí eu comecei a escrever algumas citações. E aí nasceu a síntese do grito, esse é o volume 1, e tem coisa nova sendo preparada. Então, mostra alguma coisa desse volume 1 pra gente aí. Então, vou mostrar aqui para você. Sou ser poeta, objeto usado pelas palavras. Tenho nos verbos a dependência de existir. Outro, declaração. Exerço na citação o poder de atingir outrem, nem que seja o outro lado de mim. Tem um que eu gosto muito, que é a sementeira, onde eu digo, palavra lavra em terra de magia, faz o homem perceber-se menos matéria e mais poesia. Que beleza! E assim, né? Uma poesia minimalista e que tem, de certa forma, um diálogo com o Haikai. E como o Haikai foi É, compreendido aqui por Alice Ruiz, por Paulo Leminski, mais nessa linha do que propriamente do Haikai, do Guilherme de Almeida. Está mais na linha da Alice Ruiz,
mais na linha da Olga Savari e do Paulo Leminski do que Exatamente. do Guilherme de Almeida, porque ele era uma coisa mais formalista, introduziu rima interna, Aham. contava rigorosamente as sílabas, coisa que Alice Ruiz não fazia. No entanto, fizesse poesia minimalista e haikai maravilhosamente. Fazia não, faz, que ela está bem viva. É que hoje, com toda a contemporaneidade, né, a gente vê essa transformação do verso livre, dessa transformação, e isso é maravilhoso. É, Isso é lindo, isso é fantástico. pois bem. E aí, aqui, eu sei que você é ilustradora. Eu pergunto, os 3 livros seus foram todos ilustrados por você? O primeiro livro, o primeiro e o último, tem ilustrações minhas, né? Porque eu tenho. Mas aí são ilustrações bem pequenas. Aliás, o segundo livro, né? O Vermelhos Inversos e a Síntese do Grito, há ilustrações minhas. A Violeta 19, não, porque era uma outra pegada, era uma costura de textos, foram textos feitos por mim, Jorge Ventura, e esse diálogo, que foi um diálogo pandêmico, dos sentimentos vividos em pandemia, para costurarmos essa temática, nós escolhemos 19 temas, né? E o 20º foi um poema feito a 4 mãos. Nós utilizamos as aldravias, porque eu tenho uma forma de sentir a saudade, ele tinha uma outra forma. Ele tinha uma forma de ver a distância, eu tinha uma outra forma. E aí, para isso, nós costuramos, cada um fazia um texto sobre um determinado tema, e costurávamos isso com a aldravia, que também é um gênero, né? Você bem sabe, não é assim tão. Né, você tem aldravias maravilhosas, e não é aquele gênero tão popular, tão encontrado. Certo. E você quer apresentar para a gente o que agora de poesia? Tá, eu vou procurar aqui um da Violeta 19, que eu publiquei junto Com Jorge. com esse que eu falei que eu publiquei junto com o Jorge. Inícios, às vezes, acontece dessa maneira. Se a gente for para a música popular brasileira, Caetano e Gal, o primeiro disco é a parceria deles dois, né? O Geraldo Azevedo com Alceu Valença, o Zé Ramalho com Lula Cortes, entendeu? Então, Eu você está bem confesso, acompanhada. eu não nego isso, eu sempre falei isso, ele sabe, eu falo isso para todo mundo. Quando eu fui escrever a Violeta 19, porque foi aquele período de perda, né, que tava, já tinha acabado de perder o pai, uma semana depois eu perdi minha avó, e aí nós estávamos naquele turbilhão e resolvemos escrever sobre esses sentimentos pandêmicos vividos. E aí, quando o Jorge me fez o convite a escrever sobre isso, eu confesso a você que eu falei: ah, não, Jorge, você é um cara que já está aí há trocentos anos aí nessa estrada. Não vou escrever com você de maneira alguma e tal. Mas foi uma experiência muito bacana. Nós fomos muito felizes com a produção desse trabalho. E eu só tenho, assim, a agradecer o convite, né? Porque foi, foi incrível, foi incrível. Então, vou falar aqui um poema para vocês, da Violeta 19. Oh, peraí, esse aqui. Proveito sistêmico. Mesa farta e recheada de amnésia, esquecendo anônimos cidadãos, que na fome saboreia os nãos, degusta a erosão humana em falésia. Nem o sal que prepara o trigo, nem o doce que equilibra o amargo, não junta quem prepara o prato aos nobres e lustrosos umbigos. Um contrassenso claro dos fatos. A ceia sobra em poucas tribos. Oportunismo por todo lado. Limpando estômagos sem dar recibo. Enchem os bolsos os exaltados, cerrando os olhos dos desvalidos.
Muito bem, que beleza de poema de Val Melo, de um E, livro, o- seu e livro de esse estreia em parceria com Jorge Ventura. foi esse aqui, a Violeta 19, e essa temática nós fizemos ele em cima do oportunismo, porque foi um período que aconteceu também muito oportunismo, e a Aldravia que nós fizemos, né, que costurava o meu poema com o dele, ela diz o seguinte: políticos saciados de anônimos cidadãos. Marketing. Muito bem. Val, você nasceu no interior do Piauí. Foi assim, eu nasci na cidade de Pedro II, que é bem próximo a Capitão de Campos. Pedro II, eu fiquei muito pouco, fiquei pouquíssimo tempo, muito bebezinha, e a minha vida inteira foi Capitão de Campos. Então, assim, tudo que eu devo, os meus valores, a minha, sabe? Eu falo que o cidadão Capitão de Campense fica até chateado quando eu digo que eu não sou de Capitão de Campos. Então, é uma cidade que fica a 130 quilômetros de Teresina, e foi onde eu estudei, foi onde eu tenho os meus amigos de infância, afilhados, parentes. Meu avô morava nessa cidade, né? E eu tenho um orgulho muito grande, muito grande de ter tido os meus melhores mestres, sabe? Então, para mim, por onde eu ando, quem me conhece sabe o quanto eu levanto a bandeira de o quanto orgulho eu tenho de ser piauiense, o quanto orgulho eu tenho dessas cidades tão pitorescas, tão, sabe, tão à margem, tão escondidas, e eu tenho muito orgulho de falar, dizer que eu nasci na terra da Opala, em Pedro II, que eu passei a minha vida inteira em Capitão de Campos, até os meus 17 anos, até 17 para 18 anos. Então, eu fico muito honrada em falar sobre isso. E eu lhe Tenho muito pergunto, de prazer. lá você foi para Teresina ou já foi direto Eu para o Rio de Janeiro? já morei em Teresina porque a minha mãe morava em Teresina. Meu avô, como eu falei, foi criada pelo meu avô. A minha mãe morava em Teresina, então eu morei em Teresina um tempo, sim. Mas não, eu saí de Capitão de Campos, comprei uma passagem escondida para vir conhecer. Na verdade, eu já conhecia, né? Tinha visto. Mas eu queria passar 30 dias com meu pai, que morava aqui no Rio. Então, eu comprei essa passagem escondida e viajei 3 dias para o Rio para conhecer o meu pai, para viver, né? Passar um mês com meu pai. E depois eu fiquei 5 anos sem retornar a Capitão de Campos. Os 30 dias se estenderam um pouquinho mais. E aí aqui eu estudei, aqui eu vivi com meu pai um tempo, e aqui eu fiz faculdade, enfim. Pois é, Já são 24, 25 anos. de Rio de Janeiro. Foi aí que eu Mas, tive a satisfação de lhe conhecer. mas eu estou sempre no Eu Piauí, percebo, sempre. percebo. É uma, assim, eu acho o seguinte, sabe? É, é aquela velha máxima. Meu avô sempre dizia: a árvore que não cria raiz tomba. Certo, Então, eu concordo. tenho essa necessidade de estar com os meus, eu tenho essa necessidade, eu tenho uma coisa muito telúrica, eu gosto muito da terra, eu gosto muito de estar com essas pessoas que fizeram a minha vida e me transformaram no que eu sou. Olha só, o Nando Luiz, ele diz o seguinte: maravilhoso bate-papo, parabéns a todos, sigamos na arte. Tem um compromisso agora e vai sair. Muito grato, Nando. E Obrigada, Nanda. olha só, Val, para a gente encerrar esse primeiro momento e eu chamar o Klerbert, eu peço que você diga um poema e aí a gente chama o Klerbert para bater um papo com ele, depois você retorna. Tá bom. Então, deixa eu falar aqui. Assim. Batom é um misto de segredos que transforma toda mulher. É a expressão da beleza e até desacato à fé. Mexe com os sentidos mortos, mexe com a repressão, mexe com os comprometidos, causa ciúmes na multidão, escorrega entre os lábios, faz despertar muitos dons. Nem quem usa sabe explicar o poder de um batom.
Beleza de Também poema, o comigo. batom de Val Melo. Val, muito grato por sua presença até agora. Eu peço que você dê uma saidinha para a gente chamar o nosso companheiro Clerbert Tá, Luiz. Viu? beleza. Vou sair. Gratidão. Um abraço. Até mais tarde. Até já. Oba, eu quero registrar aqui as presenças da Yolanda Costa, poeta de Itabuna, minha amiga muito querida, minha comadre Lislane Gomes. Ela é otorrinolaringologista, cuida da minha saúde. Minha comadre, um abraço carinhoso. A Camille, já falei da Camille. Aí tem o Gildeone, que esteve conosco aqui a semana passada. O Aqui tá difícil. Fábio Novo Eloy, acho que esse rapaz é de Maracás. Fábio Eloy, deve ser. Fábio Eloy. O Antônio Luciano, Lima Trindade, grande escritor brasileiro, radicado em Salvador. Um abraço, meu amigo Lima Trindade. O Batista está aqui. Aqui eu não sei nem dizer o nome da. Lia alguma coisa. É que eu sou semi-analfabeto, viu, Lia? Não liga, não. A Luísa, a linda Sólia, que é minha mulher, Sandra Valéria, o Sérgio Santos, o Jorge Ventura, poeta do Rio de Janeiro e dos Brasis, a Cláudia Mello, enfim, todos e todas muito bem-vindos. E agora, antes de chamar o Clerbert Luiz, vou fazer a leitura de um trecho de um poema do Clerbert, porque os poemas dele são sempre grandes, imensos e divididos em partes. Então, eu peguei um poema chamado Poema Varrido, que é dividido em 3 partes, e vou ler a primeira parte aqui para vocês, antes de chamar o Clerbert. Poema Varrido. Perder um dente de siso é menos doído, menos gemido do que perder o juízo. Um dente de siso extraído, que ainda fica uns 3 dias dolorido, é menos doído em quem tem o juízo varrido. Menos doído em quem fica doido varrido. Se varrer é limpar o chão de um lugar, é remover algo de uma superfície, o que tem de varrido esse que perde o juízo? Varre-se a razão como se ela estivesse abarrotada, repleta de cheia, como se diz de uma pessoa cheia de razão. Varrendo-se o juízo, cria-se um homem vazio de razão. A mania, o cestro e o cacoete de muito varrer e não jogar isso na cesta de lixo e deixar a sujeira debaixo do tapete. Esse cacoete deixa alguém doido varrido? Importa saber qual vassoura para a varrição do juízo? A de palha que varre as migalhas e a que sobra da razão dos pacotes cidadãos? A piaçava que esfrega a pirraça no juízo de pulu que passa e tropeça nas pedras do preconceito? Importa saber se é de nylon ou de pelo, uma vassoura de pelo, de pelo de lobo em pele de cordeiro, que um gari, fingindo-se de ordeiro, esfrega e areia na cabeça da bananeira, ou a vassoura do bullying que atentaram contra o nego da bio, contra o nego do leite e os negros dos 1000 açoites do preconceito. O bullying de não publicar um livro desse que fala dos seus mendigos, como se fosse um filho da casa sem cais e sem teto, pregando só num deserto. Um filho cantando longe outra canção de exílio. Minha terra tem gazeira, onde canta o que não sabia. As aves que aqui gojeiam rapinam a minha poesia. E os tantos brancos, aquele do eles que são brancos que se entendam. E entende você que não estende a mão para o semelhante, que acha que só é irmão quem é do sangue? E a vida de quem vive no mangue não acontece comigo? E o que
aqui se faz, não retorna como bumerangue para a nossa mão, vai-se ainda com vassoura de bruxa o juízo de uma loura gaúcha que perde sua lavoura, além de varrer com vassoura de bruxa, ainda se esfrega com bucha, sabão de soda ou neutro, o grude, o entulho que se acumula no juízo. Será que um entulho autoritário, resto de bagulho que se foi acumulando no juízo, deu tanto prejuízo que agora é mesmo preciso fazer essa faxina? Esse resto de bagulho, de pedregulho, que se junta no monturo da mente e faz ficar meio demente e esguritado por inteiro, principalmente esse entulho autoritário de quem faz sua própria censura, de quem usa sua tesoura para cortar seus desejos mais secretos. Quem usa sua censura para inibir sua libido. Quem usa da tesoura para cortar o livre-arbítrio. Esse é um trecho, a primeira parte, do longo poema Varrido, do Klerbert Luiz, que eu vou chamar aqui agora para bater um papo com a gente. Eu tenho que ler a sua biografia, que eu não li ainda. Essa coisa acidentada fez com que a gente atropelasse a informação que eu preciso dar para as pessoas sobre você. Uma mini biografia que você mandou. Klerbert Luiz, poeta baiano da cidade de Barreiras, publicou 3 livros de poemas, 2 em parceria. Barreiras, Um Salto Poético, Nova Safra, Novas Folhas e Rodeios e Interiores. O Klerbert tem um livro digital disponível no Facebook, Aluados e Ensolarados, e está organizando Beijuterias. Sairá em breve o livro de poemas Causos e Coisas do Arco da Velha Barreiras. Compôs umas 100 músicas com temas regionais e universais e venceu vários festivais de música em parceria com o compositor Pedro Ivan e o cantador e violonista Paulo Gabiru, de Bom Jesus da Lapa. Foi premiado em alguns festivais, tendo suas canções interpretadas por Tunica, não tem acento no Túnica, deve ser Tunica, Tati Lacerda, Chuma Gomes e Martiniano Carvalho. Procede? Procede. Pronto, sim, meu amigo. E você, sim, a vida toda em Barreiras ou já transitou por outras partes da Bahia e dos Brasis? A vida inteira em Barreiras. Pronto. Já, quando eu fui para essa região pela primeira vez, eu alagoano, chamava-se o que vinha depois do São Francisco de Além São Francisco. Sim, porque é a última região da Bahia, do lado oeste, que faz divisa já com Tocantins e já fica perto de Brasília, né? Certo. Eu estive muito em Santa Maria da Vitória, porque um irmão meu morou lá, e estive há 2 anos em Barreiras, em Luiz Eduardo, transitando por aí, entendeu? Tem uma amiga muito querida aí que conheço de longa data, que é a Janara Soares, que foi quem indicou o seu nome para participar do projeto aqui com a gente. Minha amiga Janara. Excelente pessoa, boa poeta, pena que tenha se esquivado, tenha deixado a poesia um tanto de lado, e a poesia não gosta muito disso, não. A poesia é uma amante exigente, entendeu? Não é quando você quer, é quando ela quer, quando a poesia quer. Perfeitamente, perfeito, Inácio. Ela é uma grande poeta, Janara, uma grande poeta, é verdade. Mas me conte aí de como surgiu a poesia em sua vida, Klerbert. Inácio, veja bem, quem nasceu à beira de um rio desde menino enxerga a poesia, né? Nas lavadeiras, nas canoas e nas barcas e no cais. Como eu encontrei nos pescadores e nos andarilhos, no andarilho fugaz. Quem viveu no sertão enxerga a poesia no riacho, no sol, no luar
do São Francisco, como lá encontrou Catula e Patativa. Quem viveu entre as caatingas, entre os rios e esquinas, ali encontra poesia como encontrou João Cabral em Morte e Vida Severina. E quem nasceu à beira-mar encontra poesia no sal, na areia e nas jangadas, como lá encontrou Dorival Caymmi e Jorge Amado. Então, acredito que a poesia é falar e questionar sobre tudo que nos cerca, Inácio. E esse tudo de personagens e pessoas é o que o poeta interpreta, né? Poesia é interpretar o mundo, as avessas. O historiador, por exemplo, o historiador conta a história do jeito que ela aconteceu. E um poeta que escreve ficção conta a vida submersa. Ou então conta a vida não do jeito que ela é, mas do jeito que ela deveria ser, ou do jeito que ele, o poeta, gostaria que ela fosse. Nem tanto amarga e nem muito doce. Nem tanto com o colarinho folgado, como de um palhaço, nem muito com a corda no pescoço. E aí você me respondeu lendo um texto seu, não é isso? Sim, exatamente. Exato. Muito bem. E aí me parece que você dá conta dos personagens da cidade com os quais você vivenciou ou que você observou, e também muito ligado ao cancioneiro, participando de festivais de canções na cidade de Botirama, que é aí próximo. Inclusive, eu tenho um amigo escritor da cidade de Botirama, que é o Carlos Barbosa, que escreveu A Dama do Velho Chico. Eu convivi com ele, já não o vejo há muito tempo, mas convivi com o Carlos Barbosa, que é um poeta e um grande romancista. Você tem conhecimento da existência do Carlos Barbosa? Carlos Barbosa é um grande amigo meu que mora em Botirama. Ele participou, inclusive, eu acho que das filmagens daquele filme La Marca, né? Que foi algumas cenas que foram feitas lá na região de Botirama. Carlos Barbosa é um grande poeta, um grande romancista da nossa região aqui do Oeste. Ele mora em Salvador atualmente, se eu não me engano. Sim, ele fica longas temporadas em Salvador e retorna para Botirama. Pois bem, eu lhe pergunto, você ficou... Eu percebi que sua poesia é uma poesia que sempre quer dizer mais, uma poesia de longo fôlego, os poemas são sempre longos, divididos em 2, 3 partes. De onde vem esse fôlego? Por que essa necessidade de dizer cada vez mais? Quando, na verdade, muita gente busca, ao invés de dizer tanto, sugerir e fazer uma poesia mais concentrada. O porquê dessa verve um tanto quanto profícua ou prolixa? Mas é isso que eu acabei de falar. Eu disse que a poesia, por exemplo, quem nasce à beira de um rio, encontra um rio em forma de poesia. Quem nasce à beira de um cais, quem tem uma natureza exuberante, vê poesia em forma de imagens, né? Então, os poetas que são agraciados, aqueles poetas que nascem de uma região onde a natureza abençoou, aliás, onde Deus abençoou a natureza de uma forma bem de uma forma aventureira, de uma forma benéfica, a poesia já surge nas imagens da natureza e o papel do poeta, então, vai ser de interpretar aquela natureza. Se o rio é uma poesia em forma de imagem, o poeta tem que interpretar aquele rio de uma forma descritiva, narrativa, em forma de letras. É dessa forma que eu interpreto. E outra coisa, interpretar, poesia para mim é interpretar o mundo e aquilo que nos cerca, né? Com as suas interrogações, com as suas enfim, com as suas interrogações, realmente. Pronto, né? Então, poesia para a gente, por favor, um poema seu.
Vou te falar aqui. Felina, por exemplo, que é um poema inédito. De noite, todo poeta é pardo, como o gato, o Leonardo e os leopardos da Vinci. De noite, toda poetisa é gata, como Mona Lisa. E ninguém sabe se o poeta é um mendigo ou se o mendigo só o interpreta. De noite, todo vidro é frágil, como porcelana e louça, e a poesia que se arrisca, como essa moça, como uma moça que busca a brisa debruçada na janela e se vira para admirar o Rio Grande e o velho Chico. De noite, toda poesia é lisa, como é lisa de Beethoven, e ninguém ouve a piaba que desliza nas águas do São Francisco. De noite, todo poeta é felino, e tem 7 vidas o seu destino, e tem sede pelos botequins da esquina. Todo poeta vive embriagado de rima. Muito bem. Poema de Clerbert Luiz, lá de Barreiras, oeste da Bahia. Clerbert, e como é a cena poética da sua cidade, aí entre Barreiras e Botirama, Luiz Eduardo? Como é que as coisas acontecem? Como é que você consegue esparramar a sua poesia? Olha, Inácio, nós estamos numa região privilegiadíssima com relação à economia, principalmente a economia agroindustrial. Barreiras e Luiz Eduardo são 2 regiões que detêm índices de alto... Alta renda per capita, né? Perfeitamente, exatamente. E isso, em contrapartida, deveria repercutir no âmbito cultural. Mas não repercute, né? Sim, mas eu estou dizendo que é uma obrigação do cidadão, já que existem as leis de incentivo à cultura, Rouanet e outras tais, e que o cidadão, o grande empresário, que ganha bilhões exportando sojas e algodão para os Estados Unidos, para a China, e que não pagariam nada para publicar um livro de um romancista, de um contista, de um poeta, que levaria essa grana para o imposto de renda, que não traria benefícios culturais nenhum para a sociedade. Que custo tem esse pessoal do agronegócio utilizar das leis de incentivo à cultura e fomentar projetos de iniciativa culturais para a região do Oeste? Nossa região é muito rica na agroindústria, na soja, no algodão e outras formas de culturas, e, infelizmente, em contrapartida, não temos essa resposta. Cleber, deixa eu te falar uma coisa. Essa gente que você está falando aí, 99,99% odeia o que você está fazendo e o que você está falando. Você não existe, você é invisível para elas. Entendeu? Se eu tiver enganado, você me corrija. É verdade, mas veja bem, eu valorizo muito o gari, que é invisível e que limpa as nossas sujeiras. Eu valorizo muito o varredor de ruas e aqueles que limpam a sujeira para debaixo do tapete da soja. Eu valorizo muito essa gente que... Isso, como eu estava dizendo, que varre as sujeiras nossas, que varrem as sujeiras do capitalismo, que varrem as sujeiras da grande indústria para o tapete verde da soja. Então, lê um poema que eu vi você com um desses personagens aí, abraçado com um deles, e tinha um poema abaixo, no seu Facebook. Lê esse poema. Eu publiquei aquilo, mas eu vou te pedir licença para publicar para declamar outra coisa, se você me permite. Claro. Eu estou te ouvindo, olha, eu estou te ouvindo mal, eu estou encostando o ouvido. Eu estou vendo isso, mas eu não posso fazer nada. Você está vendo? O meu ouvido... exato. Eu vou declamar outra coisa. Eu vou declamar, não. Eu vou interpretar outro poema chamado Não Está Mais Aqui Quem Falou. Não está
mais aqui quem falou. Não está mais aqui quem falou em deixar de roer piqui. Não está mais aqui falou, não está mais aqui quem falou em sair daqui. Deus me proteja da grosseria de gente fina e da fineza de gente grossa. Deus me proteja da afiada língua alheia de alguém boa prosa. Deus me proteja do grude de uma pessoa rude, das pregações de carrapatos e de brotoejas e das doçuras dos sanguessugas que colam na minha bandeja. Deus, tenha santa paciência pelo fanatismo do dia a dia. Deus é mais e de menos é a cegueira sem o seu guia. Moro sozinho, só eu e Deus. Vou saindo de fininho, só vai ficar eu e Deus. Não está mais aqui quem falou tchau, adeus e benção. Não está mais aqui quem falou e não vai assistir o filme Ainda Estou Aqui. Não está mais aqui quem falou em largar as rimas. Vai ver se estou lá na esquina. Sim, vai para toda essa gente ruim. Meu desprezo será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Aí o Alceu Valença dialogando com você. E aí, esse livro novo, quando é que sai, Paulo? Klerbert. Olha, eu não sei, eu não sou muito de andar atrás de leis de incentivo à cultura, porque é uma burocracia muito grande. Eu não ando mendigando em pés de empresários, porque eu acho que eu deveria ter um reconhecimento, mas também não estou aí. Eu não estou aí para quem não ouve o filme Eu Estou Aqui. Mas vamos ver, acho que com recursos próprios eu acho que eu vou conseguir fazer um livro, aquele Causos do Arco da Velha Barreiras, que eu tenho a boneca aqui. Estou vendo. Ô Klerbert, mas há pequenas editoras na Bahia que fazem um papel importante de publicar esses livros e com tiragens pequenas que não precisa de incentivo de empresa, isso ou aquilo outro, não. Há exemplo da Mondrongo, do Gustavo Felicíssimo, que é em Itabuna, e ele publica autores do Brasil inteiro, inclusive eu já publiquei por lá, e não entrei com recurso nenhum, zero, entendeu? Claro que ele precisa que a gente venda uma quantidade de livros. Por exemplo, ele faz uma tiragem de 100 exemplares, tu vai ter ali 10 exemplares, e se você quiser os 100, ele manda para você, você vende e paga à editora o valor que vocês combinarem. Entendeu? Na maioria, a própria editora lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é a Patuá do Eduardo Lacerda, tem publicado centenas de autores de prosa e poesia dessa forma. Compreende? Então você não precisa ficar preso às leis de incentivo fiscal, nem ficar mendigando aos pés de fila da puta nenhum, não, para publicar seu livro. Ótimo, José Inácio. Eu vou ver isso. Foi uma boa ideia. Eu vou começar a analisar isso aí. Que beleza. Ótimo. Diga pra gente aí mais um poema e fale aí do contexto, de como. Vamos nos centrar. Você tem 3 livros, 2 são em parceria. E qual é o livro individual? É o Rodeios e Interiores? Rodeios Interiores ainda é em parceria. E qual com meu é irmão, o individual? Rafael. O individual é um livro digital, né? Que é Aluados e Ensolarados. Exatamente. E tem o Bijuterias. Quer dizer para a gente agora, o poema do Bijuterias, está fácil? Tem o Goela Abaixo. Pronto, bora. Poema do Bijuteria, Goela Abaixo. Então vamos lá, Goela Abaixo. Aquilo que pode nos entalar. Cuscuz, batata doce cozida, desaforo que se leva para casa, ofensas não devolvidas, insultos não respondidos, tudo que nos impõe a gente engole goela abaixo. Também fica entalado na garganta.
E quem quer cantar, já não canta. O que pode nos desentalar? Água. Pedido de desculpas, líquidas como água. Sim, senhor. Eu acho que está no momento agora da gente chamar a nossa colega, a Valmelo, para a gente ficar aqui o trio junto e ela vai, vai poder dar um corpo, né? Formar a tríade. Eu vou convidá-la aqui agora. Ótimo, beleza. Pronto, já deve estar chegando por aí a Valmelo. Vamos ver se ela vê a gente agora. Oi, Val. Olá, querido. Continuo sem ver vocês. Oh, que tragédia. Mas a gente tá. Eu estou te vendo. Klerbert, você está vendo a Val? Não, não estou vendo a Ela não Val, vê não. da Val. Não, Pronto, mas eu estou vendo Vendaval. os dois. Eu estou vendo os dois. Tá um vendaval. Hoje tá que tá, viu? Hoje tá que tá. Pela primeira vez as pessoas não me ouviram, porque acontece de um ou outro não ficar me vendo, mas de não ouvir minha voz nunca aconteceu. Mas enfim, está sendo gravado e aí vai ficar disponível para que a gente possa ver depois, passar para outras pessoas. Eu vou colocar no YouTube. E a proposta é essa, Val. De cara, você entrando, eu já peço que você faça uma pergunta para o Klerbert Luiz. Então vamos lá, vamos lá. Klebert, boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite. Klebert, a gente vive tempos líquidos, né? Efêmeros, é tudo muito rápido, é tudo para ontem. Vivemos essas eras de não poesia. Como é que você acha que a poesia, de que forma ela pode ainda estar impactar as pessoas e a sociedade, se tudo que a maioria não quer é poesia? Como nosso amigo bem mesmo falou. Como é que você acha que a poesia pode impactar a sociedade? Eu acho que, veja bem, Val, panelaços nas ruas, eles estremecem setores da sociedade, não é isso? Manifestações nas ruas estremecem pilares da sociedade. Poesia em protesto, elas também estremecem pilares da sociedade. Infelizmente, governos estaduais, municipais, federais, mesmo que haja incentivo à cultura, acho que não incentivam panelaços nem festivais que vão contra os laços dos capitalistas e dos seus lucros e ganhos. Respondido, Val? Eu só queria assim mais. Como é que essa poesia, como é que ela. Eu entendi que, embora é, o- a poesia ela é uma forma de preencher os espaços, tanto quanto o panelaço, embora sem o incentivo mesmo, porque o panelaço tem incentivo, né? A gente sabe. Mas a poesia, ela também está aí para impactar, né? De outra Val, forma. Mas tudo bem, Val. Vou te contar. Se nas escolas secundárias, nas escolas, antigamente era secundária, curso segundo grau, não sei o quê, se houvesse uma disciplina de literatura contemporânea, literatura moderna, que abordassem questões atuais sobre os impactos ambientais, os impactos, enfim, sim, os impactos ambientais sobre a sociedade, visando poesia e literatura, né, dentro desse encaixe de poesia e literatura. Se houvesse essa disciplina no segundo grau, e não só na faculdade, eu acho que isso já seria um bom caminho para se ter uma consciência
de que a literatura é essencial, a poesia é essencial no É meio da porque, sociedade. na verdade, nossa sociedade ela é um projeto dando certo para a forma que eles estão fazendo para dar certo do jeito deles. Não é a intenção fazer o ser pensar fora da caixa. E poesia é isso. Poesia é um mundo diferente. Ter literatura, se tivesse essa disciplina, como você está falando, a gente teria muito mais gente livre, né? Nós somos presos em nossa falta de conhecimento. E não é interessante para um sistema libertar, dar a chave para pessoas se libertarem. E é por isso que não há essa disciplina. Ou Então, se seja, não, sobra para a gente estar produzindo mesmo, não tem jeito. é verdade, Val. Então, se não há uma forma oficial de fazer veicular a literatura, então há a forma marginal A de poesia de forma rua, marginal, de poesia de rua, de poesia de teatro de rua. impactando da mesma forma. Perfeitamente, cara. Mas Perfeito. há sim a forma oficial, há sim a disciplina de literatura. Só que lá eles vão dizer assim, que você tem que pegar um poema e todas as pessoas ter a mesma interpretação do poema, senão você errou a questão. Senão Quando, está na verdade, o errado. poema ele abre para que cada um ao seu voo da maneira que alcança. Então, Isso da aí. maneira que a literatura ela é ensinada nas escolas e nas faculdades também, é assim, ó, com viseira. É a Você maneira, não entendeu? a maneira engessada, né? Então, que mas do jeito que o sistema quer, né? Do jeito que Isso se aí. encaixa dentro dessa caixa. E a Val falou a coisa mais correta de tudo aí, que é essa liberdade de sem caixa, né? É o voo, é o voo. Não é interessante para o sistema te libertar. De maneira nenhuma. De maneira Não é nenhuma. interessante. Luiz, Clerbert e Luiz, agora eu peço por gentileza que você faça uma pergunta para a Val. Val, você saiu do interior do Piauí, foi para o Rio de Janeiro, se projetou lá em grandes saraus do Rio, que eu sei, eu já vi alguma coisa sua no Facebook, não é? Como uma escritora de boa índole e uma escritora rica, que eu já li algumas coisas, alguns poemas seus, alguns versos, no Facebook, e você tem participado de saraus no Rio. Houve algum impacto com relação à região sua, a região nossa do Nordeste, com relação à região do Rio, impacto com relação à literatura, enfim, com relação a todas as áreas da sociologia, do que aquilo que a gente vai sendo inserido no novo ambiente? Na verdade, gostei muito da sua pergunta. Na verdade, não aconteceu o impacto em relação à literatura, porque, como eu havia falado no início da live, eu sempre fui uma pessoa, desde antes de vir morar no Rio, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida, né? Quando eu cheguei, muito envolvida com a questão literária, com a poesia, com diversos tipos de artes. Quando eu vim morar no Rio e me inseri neste ambiente da escrita, da literatura, nos palcos, nos saraus, nos teatros, eu sempre tive uma bandeira muito forte em relação às minhas origens. Então, talvez não houvesse muita margem para bloqueios, não houvesse. Então, eu não posso dizer para você que eu tive alguma, sabe, certas dificuldades em relação a essa menina que saiu do interior, mas nesse interior ela já vivia arte, poesia, e essa mesma menina que hoje mora numa cidade grande, numa metrópole, que vive arte e poesia. A única diferença é o número de pessoas, o público que abrange, só isso, é só um número a mais de pessoas. Mas impacto mesmo, eu não tive tantos. Talvez por eu me antecipava muito às situações. Eu sempre carreguei muito essa coisa da minha origem.
de onde vim, o que aprendi, o que eu tenho, o que está no cerne dos meus dias, né? Qual é a minha linha de pensamento. Então, isso talvez bloqueou, não sei, mas não tive grandes problemas. Que bom. Que felicidade, né? Val, agora eu vou pedir para você e em seguida ao Klerbert que mostre para a gente um poema de um poeta ou de uma poeta que seja uma referência sua. Leia o poema e depois, por gentileza, explique o porquê dessa importância desse ou Ah, dessa artista da palavra. tá bom. Vou ler o poema Requiem, de Agadobal, Poeta poeta piauiense. piauiense. Sim. Nestes verões, jaz o homem sobre a terra, e a dura terra sob os pés lhe pesa, e na pele curtida em vivo arde-lhe o sol destes outubros, arde o ar deste campo maior, destas lonjuras onde entanguidos bois pastam a poeira. E se tem alma, não lhe arde o desespero de ser dono de nada. Tão seco é o homem nestes verões, e tão curtida é a vida, tão revertida ao pó nesta paisagem, nestes campos de cinza, onde se plantam, no meio das as obras de arte do Denox, o homem e outros bichos esquecidos. Beleza de poema de Agadobal, grande poeta piauiense. Por que Agadobal? Por que Agadobal? Então, como eu falei, né, a poesia de verdade entrou na minha vida, quando você fez essa pergunta, ela entrou de verdade na minha vida com uma professora de português que levava literatura regional para a sala de aula. E aquela mulher, ela tem muita coragem, né? E recentemente eu consegui encontrar novamente com essa professora, muitos anos depois, né? Mais de 30 anos depois eu consegui encontrar com essa professora. E um dia ela trouxe exatamente este poema de Agadobal. E eu senti uma emoção assim muito grande, eu não sabia explicar o que que era. As pessoas, as meninas, as minhas colegas começaram a perguntar o que que eu tinha, e eu não sabia explicar o que que eu tinha, porque eu senti uma emoção e eu não sabia dizer o que que eu estava sentindo, se eu estava doente, se eu estava passando mal, se tinha acontecido alguma coisa, senti um nervoso assim no estômago, uma vontade de chorar, uma sensação estranha. E aí eu fui com aquele poema para casa, só que eu não anotei o nome, o título do poema, e fiquei muitos anos depois, eu não tinha biblioteca, tinha uma biblioteca onde eu morava, muito pequenininha, e não tinha literatura regional. E eu só fui encontrar novamente este poema 10 anos depois. E a Gadobal depois, né, foi para mim assim, foi e é um nome que eu tenho muito carinho, é uma referência para mim, tanto por ser conterrâneo, quanto a sua poesia, que é magistral, é uma coisa assim incrível. E por isso que eu quis trazer Idemburgo Dobal Teixeira, o incrível Agadobal. Valeu. Antes de começar a live aqui, eu estava com uma antologia da poesia piauiense do século XX, organizada por um piauiense chamado Assis Brasil. Assis Brasil, incrível, maravilhoso. Eu tenho apaixonada. todos os tomos que ele organizou, foram de 13 estados. E eu estava lendo um poema de Agadobal e iria iniciar a live com um poema de Agadobal que fala em cavalo. Mas eu pego tanto poema que fala em cavalo, eu digo, ah, não. Aí eu lembrei do Rubervan do Nascimento, que é um poeta que eu gosto muito também, um poeta contemporâneo nosso, um pouquinho mais velho do que eu, e consequentemente mais do que você, que eu sou mais velho do que você também. Aí eu me vi com esse livro espólio do Rubervan do Nascimento. A cena piauiense contemporânea, os poetas jovens são muito bons, né? Tiago E, quem é mais? O que anda com o Tiago E, que é um poeta que eu gosto pra caramba, que é o Demétrios Galvão. O Demétrios, ele tem o Demétrios, ele tem uma poesia visceral, ele tem uma coisa forte, um dedo na ferida. Eu sou apaixonada
pela poesia piauiense. Eu estou agora fazendo um estudo, um trabalho, e eu falo que eu estou com um orgulho danado desses meus, que eu não sei falar. Eu sou uma apaixonada pelo Climério Ferreira. O Climério, para mim, eu Climério, falo que né? é meu poeta querido, assim, porque o Climério, ele tem a arte de falar fácil, e falar fácil é muito difícil. E foi batizado com os irmãos pela Nara Leão de como é? Clé, Cló, né? Isso, o Climério, o Clodô e o Lodo e o Clésio. É. Clésio. É Quem me, isso. Val, quem me falou primeiro da sua poesia, assim, quem falou, a primeira pessoa que falou de você para mim, da poeta que você é, foi um grande amigo nosso chamado Salgado Maranhão, um Ô, grande poeta brasileiro. meu querido Salgado. Salgado é outra, assim, Ele que disse, olhe para a poesia dessa menina. Falou assim, essa menina é muito talentosa. Aí foi quando eu fui ver a Val Melo. eu sou, assim, encantada. Salgado Maranhão é um mestre. Ele fez a apresentação de um livro seu, não? Não, não foi ele, não. É o Cinéas Santos, que recentemente ele fez umas palavras sobre mim, mas a apresentação do livro Ah, não. certo, tá bom. Cinésia, Mas haverá foi oportunidades. bem. O Cinéas, eu fiquei hospedado na casa dele lá em Teresina. Eu Que falo com figura ele é todos os aquela? dias. É meu querido. Bom, agora vamos ouvir o poema que o Clérbert Luiz escolheu. Quem é esse poeta ou essa poeta? Oi, você queria tá, que eu declamasse alguma coisa de outro poeta? É isso? Ou a minha própria poesia? Não, eu pedi que você falasse um poema de um poeta ou de uma poeta que é uma referência sua. Ah, tá. Veja bem, além de João Cabral, Drummond, de Ferreira Goulart, Arnaldo Antunes, eu também prezo muito pela poesia do Cacaso. E escuta, tem vários poetas brasileiros que têm letras com compositores consagrados no Brasil que o nome deles não aparece como letrista. Por exemplo, tem gente que tem letras com Djavan, com Caetano, né? E que acham, o povo em geral acha que a música é do próprio, a letra é do próprio Djavan, do próprio Caetano. E eu vou falar aqui de uma letra Lambada do de Cacaso. Serpente, que é de Cacaso. Exato, Todos nós cuidado do sabemos que pé é do do milho Cacaso, que viu? demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou, quem tem o amor ausente já viveu a minha dor. Esse é um verso de Nós Cacaso, sabemos. não é? Que muita gente acha que... Eu sou alagoano e quando Djavan gravou, já estava lá que a letra era de Cacaso. Então, não foi Exatamente. uma omissão de Djavan. É, É que claro, normalmente as rádios elas só falam o nome do intérprete. Né? E exato, aí não é culpa do autor, porque vinha os LPs e eu pegava o encarte e ia logo lá. Né? Aí tinha lá, Djavan e Cacaso. perfeito. Exatamente. Devia dizer, né? Letra, Cacaso, música de Djavan, né? As rádios educadoras, elas falam sim. Exatamente. Eu morei muito tempo em Exatamente. Maceió e em Salvador, então as educadoras elas têm esse cuidado de dizer, né? Ou então quando o Fagner mesmo, o problema que teve com Cecília Meirelles, o Fagner não teve tanta culpa porque ele colocou no encarte, só que a gravadora, para economizar, não colocou o encarte, não colocou o nome da Cecília e ele, quem pagou parte, era muito novo, tinha 21, 22 anos de idade. Entendeu? Mas estava lá. Música de Raimundo Fagner, inspirada no poema Canção de Cecília Meirelles, até porque ele só pegou uma estrofe do poema para fazer a música Canteiros. Agora, quando ele gravou o Motivo, ele colocou assim: música de Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meirelles. Então, na maioria das vezes, a culpa tanto é da gravadora e mais ainda das emissoras de rádio que nunca davam o crédito. Era apenas o Roberto Carlos, era apenas o Caetano, o Tim Maia, os intérpretes, né? Entendeu?
Beleza. me refiro a Tim Maia no caso da música do João do Vale, que ele gravou e que era Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia, e o Tim Maia não tinha culpa, pô. Era as emissoras que diziam que a música era dele, quando era do João do Vale, né? Mas você, então, quis desprestigiar aí o Cacaso, né? Fazendo a leitura de uma letra do Cacaso musicada pelo Djavan. Exatamente. Exatamente. E outro exemplo, Verdura. Paulo Verdura. Leminski, De Caetano. repente me lembro do verde, da cor verde, a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vertistes, o dia em que te vi, o dia em que me viste. De repente vendi meus filhos a uma família americana. É de Caetano Veloso, a melodia, aliás, melodia não. Não, nada Letra de e Caetano, música de tudo é de Paulo Leminski, tá Leminski, lá o crédito cantada do por Paulo Caetano Leminski. Veloso. Exatamente, cantada por Caetano Veloso, mas a melodia e letra de Leminski. Não é isso? Então, são exemplos que a gente tem da influência da poesia moderna, da música popular brasileira, exemplo de Agora José, de Drummond, letra musicada por Diniz, não Paulo é isso? Diniz, exatamente. Paulo Diniz. Outra de Manuel Bandeira, Violeiros do Nordeste, aliás, Cantadores do Nordeste. Eu não sei se você conhece essa. Conheço, claro que conheço. Conheço sim. Cantadores do Nordeste, que foi adaptada por Djavan e Sim, colocou conheço. Violeiros. É, exatamente. Então, uma leitura extraordinária do Djavan e os Exato. créditos estão lá. É só pegar o encarte e olhar. Aí eu Exatamente. volto. Nada, Djavan não tem nada a ver com a falta de informação por parte das emissoras, né? É verdade. Entendeu? É verdade. Agora vamos para um momento que a gente vai dizer assim, é um ping-pong de poesia, né? Cada um vai dizer um poema, sem explicações, para a gente sentir apenas a força do verso. Como eu vi, Clerbert, que seus poemas são longos, se por acaso você for escolher um poema longo, dividido em 3 partes, aí eu peço assim que a Val diga um poema dela, você diz uma parte do seu, aí depois você vai dividindo por partes. Mas se você escolher poemas mais curtos, aí podemos fazer esse equilíbrio, né? Para não ficar um longo tempo um falando e o outro não. Pode ser? Sim, pode ser sim. Pode ser. Comecemos com a Val, por gentileza. Val Melo, poeta piauiense, minha querida amiga. Vamos lá. A ceia. A tábua envelhecida, enfeitada com crochê, fora um grande jatobá que o corisco partiu ao meio. Virou móvel das moringas, caritó das lamparinas, virou santo e oratório, bancada de refeição. Mas só havia água doce, 2 punhados de farinha, o caldo da caridade era tudo que ela tinha. Mesa posta, reza farta, gratidão e pouco pão. Sob a luz do candeeiro, ceava a fé como prato principal. Maravilha, maravilha. Posso falar? Vamos ao poema, Clerbert. Povos e comunidades tradicionais. Gerazeiros, vazanteiros, beiradeiros, cipozeiros, buritizeiros, colhedores de flores, fiandeiros de capim dourado, catadores de coco babaçu, catadores de pequi, tirandeiras de quebranto, botadeiros de fé nos outros, colocadeiras de esperança, montadoras de imóveis e lembranças, remoedoras do passado, catadores de estrume, tiradores de areias do rio, esses já reconhecidos. Comunidades não tradicionais, à espera de reconhecimento. Medidores de rua e esquinas, contadores de história para boi dormir, catadores de coquinhos, quebradeiros de cabeça, fazedores de nada, coçadores de testículos, criadores de caso, viventes de brisa, expositores de ridículos, artilheiros e esperadeiros da bola na banheira, dadores de nó em pingo d'água, dadores de ponto sem nó, não dadores de prego em barra de sabão, lingueideiros da língua alheia, lavadeiras de roupa suja em casa, artesão de astúcias, montadores de golpe, tiradores de cavalos da chuva,
espanadeira de teia que sustenta a areia. E aí, Val? Perdeu. Ah, tá. Não foi. Para mim travou aqui. Posso? Por favor. Não tem um país do povo. Nos poros transpira feudo. Não há limite para roubo, não há prisão para patrão. As malas carregam luxo, ceroulas carregam dólares. Notas frias já foram lavadas, esvaziando meu bucho. Não há aterro para tanto lixo que se produz num quadriênio. Não sobra povo aos vermes que se alimentam do suor. Escravidão e feudalismo ainda são as melhores rendas. Hoje chamam de emenda o tronco, o amparo legal. Beleza, que legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vidaleta tá aqui. E aí, Kleber? Bora lá? Oi, vamos lá. Só um minutinho, só um minuto. Vamos lá. Vida alheia. Kleber, Vida alheia. favor. Tá me ouvindo? Estamos. Vida alheia. Poesia. Ah, não te mato na unha. Te descasco e te arranho com palavras na ponta da língua. Poesia, que não morre a míngua ao falar da vida amarga. De quem tem jogo da cintura e dribla e ginga as dificuldades do custo de vida. De quem é liso, leso e louco e não escorrega na dívida da prestação da minha casa, minha vida. Ou de quem se aperta para pagar o boleto da loja Paraíba. Não falo de quem é pego com a boca na botija, não falo dos três poderes de Brasília, nem dos lobos em pele de cordeiro. Falo dos homens ordeiros e ovelhas que seguem pastores lobistas. Não falo dos três poderes de Brasília, falo de quem perdeu cama, geladeira e mobília nas enchentes do velho Chico. Não falo da vida alheia. Nesse poema não tem fuxico. Mais um? Por favor. Das vontades fulgurantes, das esperas tenebrosas, contam-se nos dedos as horas e eternizam-se as paixões. O tempo é lépido. O tempo se veste da nudez. E construir o eterno é um segundo, talvez. Paixão de minuto é tesouro, contado com o que é contido. 43 minutos vividos é um eterno sagrado. É um século achado em um segundo da sua atenção. Poesia sim. Bora lá, Kleber. Poesia indomável. Quero uma poesia sem conchavo e sem a cortesia do guru Olavo. Quero uma poesia como o sol mais alvo, clara como a luz do dia. Não quero um poema que seja escravo de nenhuma musa, canela e cravo, branca, negra, mulata e cafusa. Quero um verso livre e solto, entreaberto na blusa como uma canção de Cazuza, pois, para a poesia indomável, é pior a emenda de Araque do que o soneto de Bilac. Quero um poema sem conchavo, com incas e maias, e com a trinca de gente dessa laia. Quero um poema que a mini saia seja justa, e a justiça cega não possa ver o jurado que julga com sua espada cheia de gula. Muito bem. É o momento em que nós escutamos a força poética de cada um dos criadores, né? Val Melo e Kleber Luiz. Bom, nós estamos chegando aos momentos finais da nossa live, né, do nosso encontro aqui. Depois de amanhã, na quarta-feira, vamos ter um novo encontro. Por enquanto, só sei o nome do poeta que vai participar, que é o Viegas Amoreira, de Santa Catarina, um bom poeta. E ainda estamos para definir a poeta baiana que vai estar ao lado dele. Eu quero esclarecer que o Poesia na Boca da Noite, nesse formato que eu fiz, nessa temporada,
Cada episódio traz um poeta de um estado diferente e um poeta de um território de identidade da Bahia. Entendeu? Então, eu estou tendo dificuldade até para encontrar poetas em alguns territórios de identidade da Bahia. E pedindo o auxílio das pessoas que mandem nomes para mim. E já fiz uma postagem no Facebook com os territórios de identidade que eu preciso. Por exemplo, teve um poeta aqui que disse: eu quero participar, sou da Chapada Diamantina. Mas da Chapada Diamantina nós já tivemos a participação do poeta Juvenal Paiaiá, do cacique Paiaiá, da tribo dos Paiaiá, na Chapada Diamantina. Então, nessa temporada, eu não vou chamar mais um poeta da Chapada Diamantina, porque já teve a participação do cacique Paiaiá. Não vou chamar mais um poeta do estado do Piauí, porque já teve a Valmelo, aqui, a Valmelo com a gente, entendeu? Então, eu quero que as pessoas entendam isso, que em uma outra oportunidade eu posso chamar um outro poeta da Chapada Diamantina, né? Está aqui o André Galvão, que está dando parabéns para a gente. Ele esteve aqui com a Mariana Iannelli. A Mariana Iannelli representando o estado de São Paulo e o André Galvão, o território de identidade do Vale do Jiquiriçá. Então, essa compreensão. E eu quero agradecer muito a esses dois poetas que estão aqui conosco, pedir desculpa pelo problema que houve no início, mas acontece. Foge ao nosso controle. Aí eu peço a Val que diga mais um poema e faça as suas considerações finais. E, em seguida, o Clérbert Luiz, da mesma forma. Muito bem. Então, vamos mais um poema e no final eu faço minhas considerações. Entregue à quentura dos vermelhos que me definem, não insisto em apagar as labaredas de minha alma. As vontades ardentes contidas nos pensamentos estão sempre à frente da razão que me contesta. Não sei se o vermelho é a cor mais quente, mas é a cor que colore os meus versos, traduzindo os gritos e as expressões eloquentes, mesmo quando as palavras se rendem aos silêncios. Que beleza de poema! Eu amo o vermelho, o escarlate, o rubi, o carmim, o carmesim. Muito obrigada, José Inácio. Eu quero agradecer essa participação, agradecer esse carinho, essa lembrança, dizer que esse teu trabalho ele é fantástico, provocar essa visibilidade, dar essa visibilidade a tantos escritores, a tantos poetas. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigada, querido Cléber, também, por estar aqui dividindo essa tela comigo, né? Então, um beijo no coração de todos vocês e só gratidão. Nós e poesia, é claro. Cléber, é com você. Meu exército não vai às ruas contra nossos ancestrais, nem contra nossos parentes colaterais. Os meus parentes longe, atrás da serra, além dos gerais, nem contra os aderentes de terceiro grau. Meu exército é uma tropa feita de saco de estopa, que porta muita carência e pouca roupa. Meu exército é feito de Ernesto, com seu tanque de latinhas de alumínio e material reciclável. Obrigado. Beleza de exército. Muito grato. Clérbert, quer fazer algumas considerações, falar alguma coisa? Dizer que seu programa é um incentivo a esses autores que estão fora da mídia, né? E fora do circuito literário oficial. E você é um cara prestigiado, um cara feliz por ter essa iniciativa de fazer esse programa Poesia Boca da Noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Poesia na Boca da Noite só existe porque conta com a participação de vocês, os poetas e essas pessoas que estão conosco aqui, que passam por aqui e ouvem um poema, escuta um, escuta outro, entendeu? Que aqui passa muita gente. E no final, assim, a gente, quando vai salvar, diz assim, passaram 70 pessoas durante a live. E a live fica disponível no seu Instagram, no meu Instagram, no da Val, e nós colocamos também no meu canal do YouTube. Então, é um registro, é um documento e é a força poética que a gente tem a oferecer para as pessoas, né? Então, a minha gratidão
E eu peço que, na medida do possível, assistam às lives dos próximos poetas que estarão conosco, nossos companheiros de utopia, não é? Então, eu vou fechar agora, vou salvar, marcar vocês aqui como colaboradores, vocês, se possível, aceitem, que aí vai estar lá na página de vocês também, tá certo? A minha gratidão e uma boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco. Poetas, o meu carinho e o meu abraço. Licença. Muito obrigado. Obrigado a Um todos. abraço, obrigada.